Olá pessoal, na aula de hoje vamos iniciar o nosso estudo do livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, Teoria, Institucionalidade, Papel da Arbitragem e da Especulação, escrito pelo economista e professor Pedro Rossi. Na aula de hoje vamos fazer uma breve introdução falando sobre o conceito de taxa de câmbio e sobre a relação entre o câmbio e a competitividade externa. Como já dito, a nossa referência principal é o livro Taxa de Câmbio e Política Cambial no Brasil, e essa e as demais referências utilizadas, assim como eventuais citações e notas, como sempre, estão todas na descrição do vídeo. Um dos assuntos mais importantes na economia é entender o comportamento, entender as mudanças da taxa de câmbio. Na economia moderna, as moedas exercem um papel fundamental, que, dentre outros atributos, um deles é ser referência para a formação dos preços de bens, serviços e preços financeiros. Bom, podemos entender o câmbio como sendo o preço relativo entre diferentes moedas. Ou seja, desse modo, temos que mudanças na taxa de câmbio expressam mudanças no preço de uma moeda em relação a outra moeda, que gera também uma variação de toda uma estrutura de preços relativos, e isso afeta os ganhos de setores econômicos e de classes sociais. Ou seja, o comportamento da taxa de câmbio impacta a estrutura produtiva e a distribuição de renda e vários outros elementos importantes que a gente vai discutir melhor no decorrer das nossas aulas. Bom, como já dito, a moeda desempenha um papel fundamental na economia moderna. A gente estuda lá em economia monetária as funções da moeda, sendo uma delas a de unidade de conta, que serve como referência para todas as mercadorias e também para os contratos dentro do território nacional, pois o preço de um determinado bem é X unidades monetárias, E um determinado contrato precisa determinar a quantidade de unidades monetárias necessárias para liquidar suas obrigações. E tudo isso só pode ser feito graças a essa função de unidade de conta da moeda. Se considerarmos uma economia hipotética que seja fechada, ou seja, não realiza nenhuma transação econômica ou financeira com nenhum outro país, a moeda nacional não teria preço, pois não seria possível comparar com outras moedas. Ou seja, ela seria uma espécie de equivalente de si própria. Entretanto, pessoal, todas as economias do mundo, em maior ou menor grau, realizam transações com outros países. Isso significa que as moedas nacionais desses países abertos, digamos assim, possuem preço, porque nesse caso é possível compará-las com outras moedas. E é justamente esse preço de uma moeda em relação a outra moeda distinta que chamamos de taxa de câmbio. Dada uma moeda nacional, que é um equivalente geral de um determinado território X e também uma referência para a estrutura de preços relativos, a taxa de câmbio vai ser o preço dessa moeda em relação a uma outra moeda distinta. Desse modo, a taxa de câmbio vai expressar a quantidade necessária de uma moeda X para comprar outra moeda Y. Como explica o professor Pedro Rossi, nesse sentido, o câmbio é o elemento que permite comparar estruturas de preços relativos de espaços monetários distintos. Como argumenta Flashback, a taxa de câmbio é um conceito bilateral. Bom, pessoal, mas como explica o próprio professor Rossi, é possível que a taxa de câmbio seja também um conceito multilateral, quando se calcula as taxas de câmbio efetivas considerando cestas de moeda, Mas, enfim, o fato é que não existe algo como a taxa de câmbio brasileira, pois não existe a taxa de câmbio de um único país. Isso nem faz sentido, O que se tem, na verdade, é uma taxa de câmbio real-dólar, real-euro, dentre outras. Um importante elemento que impacta a competitividade dos setores produtivos nacionais é a tarifa de comércio externo. Variações na tarifa sobre importações, por exemplo, podem afetar diretamente a competitividade dos produtos estrangeiros no mercado nacional. E, de modo semelhante, mudanças na tarifa sobre exportações impactam a competitividade dos produtos nacionais no comércio internacional. Bom, além da questão das tarifas, as variações da taxa de câmbio também impactam a competitividade tanto dos produtos estrangeiros no mercado doméstico, quanto dos produtos domésticos no comércio internacional. Bom, a grosso modo, mantendo tudo mais constante, uma desvalorização cambial tem um impacto semelhante ao aumento de tarifas de importação junto com a redução de tarifas de exportação. Ou seja, a desvalorização cambial, pessoal,
tende a aumentar a competitividade dos produtos domésticos, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, e, portanto, estimula as exportações e desestimula as importações. Já no caso da valorização cambial, de uma valorização cambial, mantendo tudo mais constante, o impacto é semelhante ao impacto da redução de tarifas de importação, junto com o aumento de tarifas de exportação. Ou seja, a valorização cambial tende a prejudicar a produção doméstica de bens que são vendidos nos mercados interno e internacional, pois estimularia as importações e desestimularia as exportações. Entretanto, né, pessoal, se determinada economia produz bens que possuam grande quantidade de insumos, uma grande quantidade de insumos importados, o impacto da valorização cambial tende a ser mais suavizado, né, pois tornará mais barato o preço desses insumos usados na produção dos bens domésticos. Apesar das semelhanças dos impactos das variações da taxa de câmbio com as alterações nas tarifas de importação e exportação, conforme vimos na nossa simplificação didática, né, é importante destacar que há uma diferença fundamental entre esses dois elementos. As tarifas de importação e exportação são consideradas instrumentos de política econômica, já a taxa de câmbio não. Bom, as questões relativas às tarifas de importação e exportação são discutidas na política nacional e se formulam estratégias de política tributária. Tem-se também a Organização Mundial do Comércio, né, a OMC, que serve como um ambiente para discussão, né, de políticas tarifárias e acordos multilaterais entre países. Isso mostra claramente como as políticas tributárias, ou melhor, as políticas tarifárias, são reconhecidas como instrumentos de política econômica. Por outro lado, a taxa de câmbio é muito menos discutida e também é menos considerada como um instrumento de política econômica, tanto nacional quanto internacionalmente. Entretanto, é fundamental as discussões acerca dos desajustes cambiais, os seus impactos sobre os desequilíbrios, né, do balanço de pagamentos, e também sobre as distintas estruturas produtivas domésticas, né? O impacto aí das variações do câmbio sobre as distintas estruturas produtivas domésticas. Portanto, pessoal, o estudo do comportamento da taxa de câmbio e da política cambial é fundamental dentro das ciências econômicas, e é exatamente por isso que estamos aqui estudando esse assunto, que iremos dar continuidade nas próximas aulas. Bom, mas com isso a gente encerra por aqui a nossa primeira aula, apenas uma aula introdutória, tá certo? Nas próximas aulas vamos dar continuidade a esse assunto tão importante, tá certo? Então é isso, continue firme nos estudos e até a próxima.